Temos um plano, que aqui chamarei de plano alfa, e um plano a infinitos pontos. Destacando apenas um desses pontos, chamaremos esse ponto de ponto O. Vamos destacar também um conjunto de pontos que estão à mesma distância desse ponto O. Traçaremos alguns segmentos ligando esse conjunto de pontos ao ponto O, que agora torna-se um ponto central. A cada distância que liga, a cada segmento que representa a distância de um ponto a esse ponto central, chamaremos de raio. A esse conjunto de pontos, chamaremos de circunferência. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência, o nosso ponto O. A distância constante é o comprimento do raio, indicado por R. Observe nas figuras seguintes alguns elementos da circunferência. Na primeira figura, destacamos o raio. Nós já falamos sobre ele. O raio é a distância entre o centro da circunferência a qualquer ponto que esteja na circunferência. Neste nosso exemplo, o ponto A. Corda. Qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência chama-se corda. Nesse caso aqui, nós temos o ponto A e o ponto B, e o segmento que une esses dois pontos chamamos de corda. A corda que passa pelo centro da circunferência, pelo meio da circunferência, chama-se diâmetro. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Observem também que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Ou seja, D de diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Agora que nós já vimos alguns elementos da circunferência, vamos fazer um exemplo com ela. No centro de uma cidade é construída uma praça circular com uma passarela central de 50 metros de comprimento, como mostra a figura. O raio do círculo do contorno da praça é. Aqui nós temos o esquema da praça. E aqui nós temos a passarela central. O comprimento dessa passarela é igual a 50 metros. O problema é saber qual é o raio dessa praça. Ora, nós vimos que o diâmetro tem a medida de 2 raios. Então podemos fazer sem problema nenhum. Vou colocar aqui a canetinha. 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Então, 2R é igual a 50. O 2 que está multiplicando o R vai passar para o outro lado dividindo 50. Então teremos, vou colocar para cá, R igual a 50 dividido por 2. R, que é o raio, é igual a 25. Então descobrimos que o raio dessa praça mede 25 centímetros. Temos aqui as alternativas. A, 25, B, 50, C, 100 e D, 200. Descobrimos que o raio mede 25 metros. Imagine que as 3 circunferências da figura a seguir foram cortadas no ponto indicado pela tesoura. A linha horizontal representa que as circunferências foram esticadas, dando origem aos segmentos de reta.
A medida de cada segmento obtido representa o comprimento de suas respectivas circunferências. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. Se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Dividindo o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, obteremos 3,1444 milímetros. Se medirmos uma lata de suco, encontraremos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 milímetros de diâmetro. Dividindo o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, teremos aproximadamente 3,1428 milímetros. Nos dois exemplos, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, na mesma unidade, encontraremos sempre um número maior do que 3, aproximadamente 3,14. Esse valor constante representa um número muito importante em matemática, o número π, representado pela letra grega π. Então, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. E o valor de π é um número irracional, ele é infinito. Nas primeiras casas nós temos 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai. Mas podemos arredondar para 3,14. Vamos resolver um exemplo envolvendo comprimento da circunferência e seu diâmetro. Um menino brinca com uma roda de 1 metro de diâmetro. Que distância essa roda percorre ao dar 100 voltas? Use π igual a 3,14. Sabemos que π igual a 3,14. Sabemos também que esse número π ele é encontrado a partir da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Se queremos saber o comprimento dessa circunferência tendo o diâmetro e π, basta pegar o valor de π e multiplicar pelo diâmetro, ficando c igual a diâmetro que multiplica π. Então, o comprimento dessa circunferência, já que o diâmetro no problema é dado igual a 1 metro, temos que 1 vezes 3,14. O comprimento dessa circunferência é igual a 3 metros e 14 centímetros. O problema quer saber qual a distância que essa circunferência percorre ao dar 100 voltas. Então, vamos colocar aqui D igual a 100 voltas. Só que a distância é essas 100 voltas vezes o comprimento da circunferência. Então, temos D igual a 100 vezes 3,14 metros. A distância será igual a 314 metros. Essa é a distância percorrida pela circunferência, de 1 metro de diâmetro. Considere a circunferência da figura a seguir. Temos aqui uma circunferência de centro O e os pontos A e B, a corda AB, o raio OB e o raio OA. Letra A. Quais dos segmentos de cá são raios? Temos aqui o raio OB e o raio OA. Então, os segmentos são raios, segmentos OB
e o segmento OA. Letra B. Quais dos segmentos são indicados são cordas? Temos uma corda aqui, o segmento AB. Segmento AB. Ou seja, corda é o segmento que une dois pontos distintos da circunferência. E raio é o segmento que une o centro da circunferência a qualquer ponto que esteja na circunferência. Então, a letra A, quais os segmentos indicados são raios? Temos o segmento OB e o segmento OA. Quais dos segmentos indicados são cordas? Temos o segmento AB. Letra C. Alguns dos segmentos indicados são diâmetros. O diâmetro ele é a maior corda da circunferência. Ele passa pelo centro da circunferência. Não temos. Nenhum desses segmentos é diâmetro. Não. Letra D. Você pode confirmar que os pontos A, O e B determinam um triângulo isósceles? Justifique a resposta. Os triângulos isósceles eles têm dois segmentos congruentes e um diferente. Ou seja, como o segmento OB e o segmento OA são raios, eles têm a mesma medida. Logo, esse triângulo OAB ele é um triângulo isósceles. E o segmento AB ele tem uma medida diferente. Lembrando que o triângulo isósceles ele tem os dois ângulos da base congruentes. Vamos para a próxima questão. Calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Letra A, 25 centímetros. Então, o problema é saber o diâmetro de uma circunferência. Na letra A, ele está dizendo que o raio mede 25. Sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ora, na letra A, o diâmetro é igual a 2 que multiplica 25. O diâmetro é igual a 50 centímetros. Isto aqui na letra A. Na letra B, teremos D igual a 2R, D igual a 2 que multiplica 0,65. D será igual a, fazer a conta aqui, 0,65 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Vai 1. 2 vezes 0, 0 e 1, 1. Como temos duas casas, aqui também teremos duas casas. Então, o diâmetro é igual a 1,30 centímetros. E na letra C, temos o raio igual a 2, aliás, a 5 meios. Então, teremos D igual a 2, que multiplica 5 meios. Como eu vou multiplicar 2 por 5, que vai dar 10, e dividir 10 por 2, eu posso simplificar aqui. 2 de cima dividido com 2 de baixo. Quem vai me sobrar? O 5. Então, D igual a 5 centímetros. Vamos para a próxima. Uma praça é circular e tem raio medindo 18,5 metros. Qual é o comprimento do diâmetro dessa praça? Então vamos ver os dados aqui. Dados. O raio é igual a 18,5 metros. Ele quer saber qual é o diâmetro da praça. Sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então teremos o diâmetro igual a 2 que multiplica 18,5. O nosso diâmetro será dado por, vamos fazer a conta aqui, 18,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vai 1.
2 vezes 8, 16 e 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Como aqui temos uma casa, depois da vírgula, aqui também teremos uma casa. Então, o diâmetro será igual a 37 metros. Vamos para a próxima questão. Considere a figura a seguir em que o segmento AB é um diâmetro. Qual é a medida do raio? Quando? Letra A. A medida de AB é igual a 57 centímetros. Então vamos aqui resolver a letra A. O segmento AB é o nosso diâmetro. Então, na letra A, ele diz que a medida do diâmetro, ou seja, D, é igual a 57 centímetros. Sabemos que a medida de dois raios é igual à medida do diâmetro. Então teremos 2R igual a 57. O 2 que está multiplicando o R passa para o outro lado dividindo 57. Então o raio é igual a 57 dividido por 2. Trazendo para cá, o raio na letra A é igual. Vamos utilizar esse espaço para descobrir quanto vale o raio. Temos 57 dividido por 2. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. E para 5, sobra 1. Baixo 7. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 17, sobra 1. Como fizemos aqui já a conta de subtração, podemos acrescentar um zero e uma vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, não sobra nada. Então, na letra A, o nosso raio mede 28,5 centímetros.